Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o engenheiro Mário Marques. Neste vídeo irei mostrar como fazer o cálculo estrutural de um material compósito usando o software FEMAP NX Nastran, que utiliza o método dos elementos finitos para a resolução de diversos problemas de engenharia. Esta é a segunda parte do vídeo, e na primeira parte foi mostrada como fazer o cálculo manual. Para quem não assistiu à primeira parte, deixarei o link na descrição abaixo. Vou relembrar os dados de entrada mostrados no primeiro vídeo. É o material compósito laminado com 4 camadas, cujas dimensões do corpo analisado são 0,02 metros de comprimento, 0,02 metros de largura e 0,0044 metros de espessura, onde a primeira camada possui 0,0012 metros de espessura, orientada a 20 graus. A segunda camada tem 0,001 metro orientada a menos 40 graus. A terceira camada possui 0,0012 metros orientada a menos 20 graus. E a quarta camada possui 0,001 metro orientada a 40 graus. As propriedades mecânicas de cada uma das camadas são mostradas aqui. Já deixei todas as unidades no Sistema Internacional para a entrada no FEMAP. Pessoal, vou deixar uma nota para este ponto. O FEMAP, assim como alguns outros softwares de elementos finitos, não tem botãozinho para você dizer qual é a unidade de trabalho. É o engenheiro que tem que saber previamente quais as unidades que ele está considerando. E os resultados vão sair em função destas considerações. Portanto, muita atenção com as unidades. Vou considerar comprimentos em metros, massa em quilograma, força em newton, tensão em pascal, etc. Aqui são mostrados os esforços internos, tração na direção X, na direção Y e cisalhamento no plano XY, com as unidades em Newton por metro. Agora eu vou mostrar os passos que iremos seguir para fazer a análise no FEMAP. O primeiro passo é fazer a geometria. Ela pode ser feita em um software CAD, e depois ser importada ou pode ser feita diretamente no modelador do FEMAP. O nosso exemplo tem uma geometria bem simples, portanto faremos diretamente no FEMAP. O segundo passo é definir o material, se é isotrópico, anisotrópico, ortotrópico, hiperelástico. Temos que entrar com as propriedades mecânicas, entrar com os gráficos ou os dados relativos a não linearidades físicas, se precisar, etc. O terceiro passo é definir os layups. Aqui entramos com as orientações, espessuras e atribuímos os materiais de cada uma das camadas do laminado. O quarto passo é definir as propriedades. Aqui definimos o tipo de elemento usado, se é um elemento tipo treliça, viga, de placa, de casca, sólido, um elemento rígido, elemento de massa, e podemos também selecionar o elemento laminado, que é o nosso caso, e outros. Definimos também as propriedades geométricas, como seção do perfil, espessura das chapas. Para os elementos laminados são atribuídos os layups, definidas as teorias de falha para avaliar a resistência de cada uma das camadas e outros dados. O quinto passo é criar os elementos, atribuindo as propriedades criadas na geometria. Aqui definimos o tamanho e a forma da malha de elementos finitos. O sexto passo é definir a orientação do material, que é a orientação global, ou seja, o eixo de referência para a orientação das camadas. O sétimo passo é entrar com os carregamentos no modelo. O oitavo passo é colocar as restrições no modelo, ou seja, colocar os vínculos, as condições de apoio. O nono passo é definir o tipo de análise, se é uma análise estática, dinâmica, uma análise linear ou não linear, se é uma análise térmica, etc. E colocar o programa para fazer os cálculos. Neste caso, faremos uma análise estática linear. O décimo passo é obter e mostrar os resultados. Neste caso, vou mostrar os deslocamentos e as tensões principais de cada uma das camadas. E o último passo, iremos fazer a comparação entre o resultado obtido no cálculo manual com o cálculo feito no FEMAP. Olá pessoal, estou aqui com o FEMAP aberto. Iremos iniciar a nossa modelagem com o primeiro passo, que é fazer a geometria. Venho aqui em Geometry, Surface e Corners. Vou entrar com 4 pontos para gerar uma superfície. O primeiro ponto vou considerar como x igual a 0, y0 e z0.
O segundo ponto será x igual a 0,02, y igual a 0 e z igual a 0. O terceiro ponto é x igual a 0,02, y igual a 0,02 e z igual a 0. O quarto ponto será x igual a 0, y igual a 0,02 e z igual a 0. Então, ok. A superfície já foi criada. Agora eu posso utilizar a tecla Ctrl A para dar um zoom out na tela. Então, o primeiro passo já foi feito, que é criar a superfície, né, a geometria de base. Agora eu vou para o segundo passo, que é criar o material. Vou clicar aqui nesta árvore, vou clicar em Model, no mais, e aqui eu vou criar o material. Tem Materials. Eu clico com o botão direito. Então, vou abrir essa janela, clico em New. E aqui eu vou definir o tipo de material, né? Aqui está como material isotrópico, mas o material que eu quero é ortotrópico, 2D, né? Eu clico em tipo e seleciono aqui ortotrópico 2D. Então, ok. Agora já abriu a janela para a entrada dos dados. Vou entrar com o título, vou colocar FV, dar o nome para esse material. Eu vou chamar de fibra de vidro. Nestes campos são inseridos os módulos de elasticidade na direção 1 e na direção 2. O módulo de elasticidade na direção 1 é 38E9, que é 38 vezes 10 elevado a 9 Pascal. Aqui o módulo de elasticidade na direção 2 é 9E9. Aqui eu entro com os dados dos módulos de cisalhamento. O G12 é igual a 3,6 E9. Vou repetir este valor para o G1Z e para o G2Z. Aqui eu entro com o coeficiente de Poisson, que é 0,32. Neste campo eu entro com os limites de resistência, as tensões limites ou as deformações limites. Eu vou entrar com as tensões limites. Aqui a tensão na direção 1, a resistência, a tração na direção 1 é igual a 1062 E6. A compressão na direção 1 é 985 E6. Tração na direção 2 é igual a 31 E6. 31. E a compressão na direção 2 é 118 E6. E o cisalhamento no plano é 78 E6. Aqui foram inseridos os limites de resistências. Estes dados são suficientes para eu realizar a minha análise. Eu clico em OK e cancelo. Agora eu vou criar os layouts. Clico em Layout com o botão direito em New. Aqui eu vou dar um título, vou chamar de FV, pode ser qualquer nome. O material, vou escolher o material, que eu já criei. Vou entrar com a espessura dessa primeira camada, que é igual a 0,0012. O ângulo de orientação, que é de 20 graus. E eu vou clicar neste botão New Ply. Ele criou a minha primeira camada. A minha segunda camada tem 0,001 de espessura, orientada a menos 40 graus. Vou criar uma nova camada, já tenho a minha segunda camada. A minha terceira camada é de 0,0012, orientada a menos 20 graus. Clico para gerar a nova camada. E a última camada tem 0,001 de espessura, orientada a 40 graus. Pronto. Criei as 4 camadas e defini as espessuras e os ângulos de orientações. E agora eu clico em OK e cancelo. O próximo passo é criar as propriedades. Eu clico com o botão direito em Properties, em New. Vou dar um nome aqui para minha propriedade. Vou chamar de laminado. Vou definir o tipo de elemento que eu vou usar. Eu vou usar um elemento plano do tipo laminado. Vou dar um OK. Ele abre esta nova janela. Vou selecionar o layout criado, que é o FV, que eu acabei de criar. Vou definir a teoria de falha para avaliação de cada uma das camadas, que é a teoria de Hill. Vou entrar com o Bond Share aqui. Vou considerar o mesmo valor que foi inserido lá no material de 78 E6. Pronto.
os dados já foram inseridos e clico em OK. Cancelo. O próximo passo é criar os elementos. Eu vou usar esta ferramenta chamada Meshing. Clico nela. Vou selecionar a opção Mesh Surface. Ele vai abrir esta janela. Vou esticar um pouquinho para cá. E aqui nas propriedades eu vou definir aqui, vou atribuir a propriedade de laminado. Vou definir o tamanho da minha malha como sendo 0,001 metro, que é 1 milímetro, né? Daí, os próximos campos vou deixar padrão. Vou selecionar aqui esse botãozinho para eu selecionar a minha superfície. Ele vai criar os elementos em cima desta superfície. Pronto, criou os elementos. Eu sei que aqui tem 20 milímetros, ou 0,02 metros, né? E aqui tem 1 milímetro. Então, deu 20 elementos nesta direção e 20 elementos nesta direção. Pronto, os elementos foram criados. Agora eu vou definir as orientações do material, né? A orientação global do meu material. Então, eu venho aqui em Modify, Update Elements, Material Orientation. Clico aqui, clico em Select All, seleciona todos os elementos. Eu posso ver que ele selecionou todos os elementos e dou um OK. Pronto. Aqui eu vou definir o ângulo do material, vou definir a orientação. Eu vou usar estes eixos coordenados, vou clicar em eixos coordenados na direção X positivo, ou seja, a minha orientação do meu laminado está no X positivo. OK. Então, o meu material já foi orientado, já tem uma orientação definida. Se eu quiser visualizar essa orientação, eu vou aqui em View Options, ou eu posso utilizar a tecla F6. Aqui tem uma opção que é a direção do material, Material Direction. Seleciono aqui. Aqui eu posso mostrar, né, a minha direção. Eu posso também escolher a cor das minhas setas. Eu posso escolher aqui no Palette. Então, eu vou escolher uma cor vermelha, vou dar um OK, vou dar um Apply. Então, ele já me mostrou, vou dar um OK aqui. Ó, ele já mostrou qual é a orientação do meu material, na direção X positivo. Vou tirar esta visualização da orientação. Para eu voltar naquela tela, eu utilizo a tecla F6, aparece aqui, e eu venho aqui e desabilito o Show Material Direction. Dou um OK, pronto, sumiu. O próximo passo é criar o carregamento. Eu vou selecionar, vou voltar na minha árvore, vou clicar aqui em Model Info, ele abre essa árvore. Aqui eu vou criar os carregamentos. Vou clicar em Loads, em New. Vou dar um título aqui para cargas, um título qualquer. Então, OK. Vou abrir esse mais aqui, mais esse outro mais, e vou definir o meu carregamento. Vou clicar com o botão direito, vou aplicar a minha carga na curva, On Curve. Aí eu vou selecionar, eu vou começar aplicando o carregamento na direita, depois eu aplico na esquerda, depois eu vou aplicar na parte superior e depois na parte inferior. Vou começar pela direita. Seleciono esta curva, dou um OK. Eu vou dar um título, né? Então eu vou colocar aqui o F direita, que é a força do lado direito. E aqui eu vou selecionar a força por comprimento. Daí eu seleciono na direção X, é uma força positiva de 403, que é 400 vezes 10 elevado à terceira, né, Newton por metro, né? Aí eu venho aqui a força na direção Y, que é positiva, dá 53, né? Então eu apliquei a força na direção X, a força na direção Y, né? Ambas positivas. Daí eu clico em OK. Pronto. Aqui a gente pode observar que já foi criada a minha força, né? Se eu quiser habilitar e visualizar, eu posso ver onde ela está sendo aplicada. E eu vou criar uma força agora na curva esquerda. Vou dar um OK, vou dar um título, que é a força do lado esquerdo. Força esquerda, a força por unidade de comprimento.
E aqui eu entro com os valores das forças na direção X, que é menos 403. Entro aqui com o valor de Y, que é para baixo, de menos 53. Tá? Então, eu apliquei aqui a força, que é em Newton por metro. Então, ok. Então, a força do lado esquerdo já foi aplicada. Vou clicar com o botão direito em Load Definitions novamente. Vou selecionar On Curve. Agora, eu vou aplicar a força na parte superior. Vou colocar F superior. A força em Y é 203 para cima. Então, as forças são positivas. Então, ok. Já foi criado, posso observar que já foi criada a força superior. Vou clicar novamente aqui com o botão direito, On Curve. Vou selecionar a curva inferior, então ok. Vou dar um título como sendo a força inferior. E aqui eu vou entrar com a força em X, que é negativa de menos 53, que é 10 elevado à terceira, em X. E a força em Y, que é igual a menos 203. Pronto, dá um ok. As forças já foram aplicadas nas 4 faces, conforme foi dado no enunciado do problema. Então, eu já tenho a minha força. Agora, eu vou criar uma restrição. Vou criar uma restrição no ponto central aqui do meu laminado. Eu venho aqui, vou fechar aqui, eu vou criar um Constraints em New, vou dar aqui o nome de restrição, ok, né? Clicar com mais, e aqui em Constraint Definitions, eu vou selecionar no nó, tá? Vou selecionar o nó central, vou dar um ok, e aqui eu vou utilizar o Fixed, então vai ser fixado, vai ser restringido tanto as translações como as rotações no ponto central. Agora, uma vez que eu criei a restrição, eu vou definir o tipo de análise. Eu venho aqui em Análises, clico com o botão direito, seleciono Manage. Aqui eu vou criar um novo tipo de análise, New, e aqui eu vou dar um título, vou colocar que é uma análise linear estática, tá? Que eu seleciono o tipo de análise. Então, tem vários tipos de análise e vou deixar na análise estática mesmo. Então, ok. Posso já rodar a minha análise direto. Vou colocar o programa para rodar. Ele vai passar alguns segundos e daí já vai rodar. Pronto, já apareceu aqui. Completou a análise, eu posso fechar. Ele já está rodado, já tem resultado. Agora é só visualizar esses resultados. Eu vou desabilitar aqui para não ficar poluído a minha imagem. Vou desabilitar os pontos, as curvas, as superfícies criadas. Vou desabilitar o nó. Vou desabilitar aqui a minha restrição. Vou desabilitar as forças. Estou apenas tirando a visualização, só para ficar só os elementos mesmo, né? Agora eu quero obter o resultado de deformação. Eu quero saber como que esse meu laminado está se deformando com a aplicação desses carregamentos. Eu tenho aqui esta opção que eu posso utilizar, que é o Post Data. Eu clico aqui, já cai direto na janela. Então, aqui são as saídas. Vou deixar aqui em Total Translation a deformação. E aqui a visualização que vai sair lá, eu vou colocar também em Total Translation, que é os meus deslocamentos totais, tá? Então, ok, pronto. Se eu quiser visualizar, eu posso vir aqui, ó. Então, ele já me apresenta aqui os resultados. Aqui são mostrados os resultados dos deslocamentos totais. O valor máximo do deslocamento foi igual a 0,0000583 metros. Transformando para milímetros é 0,0583 milímetros. Podemos observar que o deslocamento máximo ocorreu justamente na região das extremidades aqui do canto, porque temos as forças de tração na direção X, na direção Y
e cisalhamento aqui no plano XY, né? Então ocorre deslocamento máximo nestas regiões. Se eu quiser visualizar a deformada do laminado, eu venho aqui e clico aqui, ó. Vou diminuir um pouco a escala da deformação, vou colocar 0,2, ok? Se eu quiser visualizar a animação desse deslocamento, eu clico aqui, né? Consigo visualizar, vou dar um rotate aqui usando o scroll do mouse, segurando o scroll do mouse, eu consigo rotacionar e visualizar a deformada. Vou mudar aqui para apenas o lado positivo, a animação apenas para o lado positivo, eu consigo visualizar a deformada. Aqui, ó. Se eu quiser diminuir essa animação, a velocidade da animação, vou colocar aqui 10, o número de frames. Ele fica mais lento. Para eu visualizar esse laminado espessurado, né, eu venho aqui eu consigo visualizar a espessura do meu laminado e ele deformando. Esse deslocamento fora do plano é porque o laminado ele é assimétrico. Se ele fosse um laminado simétrico, não teria essa deformação fora do plano, ok? Vou deixar aqui, vou mostrar desta forma. Eu vou tirar essa divisão aqui dos meus elementos. Eu posso vir aqui nessa caixinha, em View Style, e eu desabilito aqui o Fillet Edges. E fica dessa forma. Vou deixar assim para visualizar os outros resultados. Eu venho aqui em Post Data, né? Eu vou comparar, eu vou visualizar agora a tensão no laminado na primeira camada na direção X, que seria na direção aqui no eixo local, que o FEMAP já sai com o resultado do laminado no eixo local. Então eu estou vendo aqui a tensão na direção 1, que é o X, na direção 2, que é o Y, e no plano XY, para a camada 1. Então eu tenho todos os resultados, estão aqui, ó, as tensões, né? Tenho aqui o índice de falha, que vai ser verificado pelo critério de Hill, né? Que a gente vai verificar também, vai comparar com o resultado. Então o FEMAP ele tem vários resultados para cada uma das camadas, né? Tem aqui a camada 1, aqui eu tenho para a camada 2, para a camada 3 e para a camada 4. Vou comparar apenas aqui inicialmente da camada 1. Então a camada 1, a tensão normal, né? A tensão na direção 1 da camada 1, vou selecionar e vou dar um OK. Ao longo de todo o laminado, eu observo que tensão na direção 1, aqui está em Pascal, então eu tenho que correr 6 casas para ficar em megapascal. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então dá 122,59 megapascal. É a tensão na direção 1 da camada 1. Aqui eu estou com o cálculo manual, que são as tensões locais para a camada 1, dá 122,59 na direção 1. Na direção 2 deu 29,84, no plano 1, 2 deu 9,53. Vamos comparar. Aqui no FEMAP deu 122,59, deu igual. Aqui eu posso mudar na direção Y, que é a direção 2, deu 29,84 e no plano XY deu 9,53, que deu igual ao cálculo manual. Agora, para eu verificar o critério de Hill, qual é o valor do critério de Hill para a camada 1, eu venho aqui, ó, seleciono esta opção, lamado, Ply 1, eu seleciono esta opção, dou OK. Eu observo que a parte rosa está dando 0,952. Comparando com o cálculo manual, eu observo que deu 0,95. Mudando para o FEMAP, o valor deu 0,95, ok? Então bateu exato, o valor deu exato. Aqui eu mostro um slide com todos os resultados obtidos, né? Já foi mostrado como obter lá os resultados no FEMAP. E aqui eu fiz e puxei um resumo, começando aqui da camada 1, todos os resultados que eu preciso da camada 1,
da camada 2, da camada 3 e da camada 4. Então, pessoal, chegamos, portanto, ao 11º passo, que é a comparação dos resultados. E observamos que os resultados foram idênticos, usando duas casas decimais. Já era de se esperar, por ser um exemplo bem simples, é uma placa submetida apenas à tração e um cisalhamento no plano, né? Então, era de se esperar que os resultados fossem iguais. Tenho aqui as tensões na direção 1 e na direção 2, na camada 1. Aqui eu tenho cisalhamento no plano, né? No plano 1, 2. Aqui a inequação de Hill, deu igual. Para as outras camadas também. Essa camada 2 a gente observou que ficou acima do permitido. Na camada 2 estaria reprovado, eu teria que reorientar o meu laminado. As outras camadas passaram aqui no critério de resistência de Hill, né? Então bateu tudo certinho aí. Portanto, estas são as referências que eu utilizei para fazer este material. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.